Olá, está começando o nosso Bate-Papo das 6, esse nosso encontro, né, de toda terça-feira, aliás, de todos os dias aqui ao longo da semana. Esse é o primeiro programa da semana, em pleno feriado, né, feriado de Tiradentes, você aí no conforto do seu lar, descansando, né, aproveitando esses dias, claro, todo mundo aí nesse isolamento social, momento para botar as ideias em dia, né, estar junto da família, e nós aqui trazendo os assuntos mais importantes, né, mais relevantes, aquilo que você quer saber, o que está acontecendo no mundo inteiro, toda esse desarranjo, né, que essa epidemia provocou, ou essa pandemia provocou, né, e nós aqui trazendo tudo que acontece em Linhares, os reflexos desse problema mundial que também, claro, atingem nós aqui no município de Linhares, né? Quero agradecer a sua audiência, você de casa. Esse programa é exibido aqui pela TV Sim, canal 16.1 nesta terça-feira, tem reprise também nesta quarta, 6 da manhã e no domingo à tarde, né? Para você que nos acompanha também em casa, nesse domingo à tarde tem reprise desse nosso programa. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Gente, foi uma semana, dias difíceis, né? Os últimos 30 dias foram dias realmente desafiadores para todos nós, para a área da saúde, para a economia, todo mundo que tem o seu emprego, aí muita gente com medo de perder o emprego, alguns já perderam, os autônomos principalmente, as pessoas que dependem do dia a dia, de vender lá o seu cachorro-quente, o seu salgado, a sua pipoca, está com a sua atividade laboral comprometida, mas enfim, a vida continua e, claro, a gente precisa se resguardar para não contrair esse vírus que tem trazido tantos problemas para nós. E hoje o programa traz um assunto muito importante que mexe com a nossa vida, que é o abastecimento alimentar, né? O pão de cada dia, aquilo que a gente precisa ir ao supermercado, comprar todos os dias e trazer para a nossa casa. E eu recebo aqui representantes desse setor tão importante, que é o setor de abastecimento, que em meio a toda essa pandemia tiveram que achar um jeito de manter ele funcionando, porque trata-se de produtos ali, né, de extrema necessidade. Eu recebo aqui o empresário Sérgio Pessotti, filiado ao Sincades, trabalha aí nessa área de atacado, distribuição de alimentos cereais. Sérgio, obrigado pela presença, participar conosco para discutir esse assunto tão relevante, né? Também agradeço, Cláudio, né? Cumprimento a todos os ouvintes, a todos os telespectadores do programa Bate-Papo das 6. E vamos ver se a gente consegue... Vamos discutir esse assunto que mexe com todos nós, né? A gente né, possa contribuir, né? Bacana. O Sérgio é diretor da Nico Alimentos e Transportes, uma empresa referência aqui no estado, né? Distribui, aliás, não só para o Espírito Santo, mas para vários estados aqui da região sudeste, né, Sérgio? No Brasil todo, né? Praticamente. Atuação todo o Espírito Santo, sul da Bahia, alguma parte de Minas, Rio de Janeiro. Bacana. Conosco também o Anderson Antônio Grassi, empresário, sócio administrador do supermercado Grassi. Ô Anderson, obrigado pela presença, viu? Conversar conosco aqui. Boa noite, eu que agradeço o convite aí, que puder ajudar a esclarecer sobre o abastecimento em geral, vai ser um prazer para a gente aí estar aqui no programa. E o varejo, muitas vezes, que tem que ouvir e saber dar a resposta, principalmente as donas de casa que vão lá e ver a alteração de preço todos os dias, né? Com certeza. Realmente, eles têm que defender o bolso, porque realmente, às vezes, um valor a mais que você paga numa compra sempre pode fazer falta. Então, o consumidor tem todo o direito de reclamar e reivindicar os seus direitos. Então, comprar para o menor preço possível, com certeza. E nós vamos ter a oportunidade de debater aqui essa gangorra que ficam alguns produtos, os preços oscilam muito, o Sérgio vai poder explicar melhor, alguns produtos são sazonais, né? São produzidos em épocas do ano e alteração de preço. Mas enfim, antes de a gente falar especificamente das prateleiras, do preço do produto lá no consumidor final, Sérgio Pessotti, queria que você desse a sua opinião, a sua visão como empresário, como brasileiro, de todo esse desarranjo que nós estamos envolvidos aí nesse momento. Então, o primeiro ponto é todos entendermos, né, que ninguém se preparou para isso. Eu acredito que se alguém falar que estava preparado, né, que alguém... Então, pegou todo mundo de surpresa. Um inimigo, vamos dizer assim, um inimigo invisível, que a gente nunca imaginou que pudesse... fazer um estrago desses, né? E de forma rápida, aí, nos últimos dias, ele foi atingindo a todos os setores, né? A todas as famílias, em todos os aspectos, né? Ele atingiu as pessoas. E coube a nós, né? Dentro do nosso setor de trabalho, na cadeia que a gente atua, uma missão, né? Que é abastecer, que é levar o alimento até... inclusive a missão da nossa empresa, né, transportar e levar alimentos de qualidade até o consumidor. E
podemos dizer assim, que estamos fazendo quase que o impossível, né, para poder se virando dos 30 aí para poder manter essa missão aí. Não haver o desabastecimento. Ô Anderson, e na sua opinião, o que você está vendo aí em relação a toda essa situação que a gente está vivendo, que a gente nunca imaginou algo desse tipo, né? Olha, acho que como todo mundo, né, é preocupante, porque a gente, pela experiência de vida que tem, nunca esperávamos um fato tão trágico como esse. Aí você verifica aí países desenvolvidos, ao qual a tragédia está sendo gigantesca. Estados Unidos aí, né? Então, aí você volta ao Brasil com problemas sociais crônicos, então você não sabe, já alcançou a gente e não sabe quais serão as dimensões desse alcance, então preocupante. Então a gente trabalha na área de alimentação, a área também que tem todo o contato com o cliente, então a gente tem que sempre saber, tanto cuidando do colaborador como do cliente, para não ser motivo de talvez de ajudar nessa contaminação. Então é preocupante, mas nós temos que ter fé realmente, e eu acho que a tristeza é natural de se ver tantas tragédias, porém temos que ter um pensamento de superar esse momento e talvez terem dias melhores à frente, né? Ou seja, em termos de ações adotadas pelos governos, aí eu incluo todos, né? O governo federal, estadual e municipal, você acha que foram acertadas as decisões até agora? Em todos os sentidos relacionados a isso? Então, as demandas, elas vão surgindo, tá ligado aqui? Sim. Tá. Eu acredito assim, que o que a gente espera é que todos possam acertar nas decisões, né? Que a gente espera que as pessoas... Eu acredito que ninguém tem o objetivo de errar em se tratando de uma calamidade. Então, eu vejo assim, o governo agiu, né, tanto o governo federal, eu acredito assim, agiu de forma rápida, e temos ações de todos os tipos, né? Temos ações, o auxílio emergencial, a distribuição de alimentos, de kits, algumas dificuldades operacionais que a gente está enfrentando. Inclusive, assim, eu queria até pegar o gancho para poder... ninguém esperava o volume, né, a gente teve a ação de vários prefeitos que decidiram doar kits de alimentos. Exato, né? exato. Então, assim, parabéns, né, a todos que tomaram essa decisão. É uma forma de fazer chegar o alimento rapidamente. Eu estive analisando alguns dados e até interessante, Anderson. Assim, o Brasil tem 50 milhões de alunos matriculados na rede de educação, pública, né? Educação básica. São 43 ou 48 milhões, né, só na escola pública. Básica, Então, assim, uma forma de você atingir a família é através do aluno. Só que como é que você faz chegar alimento, né, num período curto, num espaço pequeno de tempo, a todas essas pessoas ao mesmo tempo? Então, traz um assim, desafio enorme, né? São muitas cestas, né? Então, a gente observou, assim, a gente teve um desequilíbrio da demanda, questão local, uma questão a nível de região, e eu acredito também a nível de país, né? Porque a gente tem hoje, são questões logísticas, né? Nós temos todo o arroz que vem para cá, ele vem do Rio Grande do Sul. O Espírito Santo não produz arroz, né? Então, assim, todo feijão que vem para cá, ou ele vem, o feijão preto vem do sul, ou o feijão carioca vem da região centro-oeste, e o sal, né? Todo o sal vem do Rio Grande do Norte. Então, assim, a gente trabalha em cima de demanda. O que é a demanda? A demanda, ela nada mais é do que uma previsão que a gente faz, né? As pessoas, a gente já tem um costume daquilo que é comprado, daquilo que é vendido, então nós temos uma medida, né? Então, quando se passa da medida, a gente enfrenta problemas como falta de embalagem. Que é o que está ocorrendo agora. Né? Então, assim, como é que a gente vai tratar com... se a pessoa produzia 5 mil e tem que produzir agora 50 mil. De repente, né? Fica complicado. Então, assim, a demanda ela aumentou em alguns itens, particularmente os itens da cesta de alimentos. Cesta básica, né? A cesta dita básica. Teve artigos que... Teve produtos assim, que a demanda foi... Né, quando a gente fala vamos falar aqui só do Espírito Santo, aqui do Sul, alguma coisa que eu vi,
vamos colocar assim, coisa já contratada, 1 milhão de cesta. Né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 3 milhões de cesta. Então, para você fazer 1 milhão de cesta, Nossa. É muito você trabalho. precisa se é um pacote de 5 quilos de arroz, você vai precisar de 1 milhão de pacotes de 5 quilos. Então, assim, a gente está aqui, né, exatamente para falar de abastecimento. Para explicar isso. Né? Graças a Deus, assim, a gente tem uma estrutura boa, mas fora que acreditamos assim que dentro de poucos dias essas coisas vão se estabilizar, né, as pessoas vão se adequar. E entra na normalidade, né? E a gente espera isso, que tudo volte à normalidade. Ô Anderson, lá na ponta, no supermercado, você sente isso, né? Naturalmente, os clientes, alguns reclamam, naturalmente, o produto subiu muito rápido, o alho, por exemplo, né? Isso, alho. Oscila muito esse preço. Agora, isso é a tendência do varejo, não tem jeito. Se a procura é muito alta, a tendência é aumentar rapidamente, né? E a oferta, às vezes, pequena. O cliente, com toda razão, você vai, um mês atrás, você comprava 1 quilo de alho a R$20, por exemplo, um exemplo, né? E passa 15, 20 dias, você vai comprar o alho, está a R$30. Eu vi a 35, pô. 35, então como que o consumidor ele vai agradar uma situação dessa? Então, realmente, ele tem razão em reclamar, porque é um aumento significativo em pouco tempo. Porém, já que você citou o alho, né, você vai vendo que ele é um produto importado, dolarizado, tivemos aí, por causa da pandemia, um aumento do dólar, tivemos dificuldade de importar da Argentina, porque a Argentina fechou a fronteira, então dificultou esse transporte. O frete do alho também, você vê o frete, ele tem frete de retorno, então o alho vem, mas não tem o que levar de volta, então dobra o frete. Então tudo isso aí, o fornecedor de alho que nos vende, ele aumenta o preço. Entendi. Então você tem duas opções, ou você compra e acaba aumentando o preço também para o cliente, ou você fica sem o produto, e não tem como você ficar sem o produto. Ou seja, isso trouxe uma pressão, eu digo, muito grande para o setor de transporte, logística e tal. Agora, para quem está na ponta, sobretudo... Porque o supermercado acaba levando a culpa. Né? Então, é a lei da oferta e procura. Então, a gente orienta sempre o consumidor a tentar substituir esses itens que sobem de preço. Por exemplo, o caso do alho, por exemplo. Se você comprar o alho já pronto, tempero pronto, não chegou no alho com sal, por exemplo, já prontinho, já para você usar em casa. Aquele alho não aumentou o preço ainda. Porque não chegou até a indústria, até chegar para mim, tem um prazo de validade longo. Então, o consumidor teria que tentar substituir esse produto por um outro similar. Aí, né? Igual, por exemplo, tivemos agora, um mês atrás, um problema de uma chuva grande aí na região das montanhas do Espírito Santo e destruiu as lavouras de tomate. O tomate chegou a quase R$10 o quilo. Hoje está em torno de R$4,50. A Conab divulgou nessa semana que muitos produtos sofreram esse preço elevado em função também de uma rápida procura. O pessoal ficou com medo de a lei da produto procura, em casa. Você considera que pode ser isso também, Sérgio? Esse desabastecimento? Então, eu vou até assim, uma forma de desabafo. Né? Porque a gente viu a imprensa sensacionalista, né? Se você me permitir, eu vou falar. Fica à vontade. Então, assim, parece que tem um modelo de jornalístico no Brasil hoje, que ele a gente viu isso muito em São Paulo, né? Tem certos personagens e colocaram o supermercadista, a cadeia distribuidora, como fosse o vilão da situação. Então, assim, o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem o que é necessário para o alimento chegar na sua mesa. Né? Como é que faz para o feijão? Né? Vamos falar do feijão. Aliás, que está com preço lá em cima. Né? Depois você vai explicar o motivo. Vamos falar do feijão. Vamos lá. O feijão ele teve uma questão já sazonal. O feijão nós temos 3 safras principais no Brasil. A primeira safra que de novembro a março. Terminou agora há pouco, né? E depois a segunda safra de abril a julho e uma terceira pequena safra que é de agosto a novembro. Então, assim, em função de preços até baixos do ano passado e a concorrência com preço de soja, muitos agricultores optaram em plantar soja a plantar feijão. Então, assim, o mercado já operou com plantio pequeno. Então, a primeira safra de feijão ela foi comprometida com pequeno plantio. Né? Vamos falar em 40%, outros 50%. Mas, de qualquer forma, tivemos também a questão climática. O sul do país, né, tive notícia agora que tem gente atravessando o Rio Paraná a pé.
Então, se algum dia a gente imaginou que o Rio Paraná fosse ficar seco... Um rio imenso, né? A gente tem hoje enchente no Nordeste e tem a seca no sul do país. sul, Então, tá o outro fator foi a seca. Então, que comprometeu a produtividade das lavouras. Então, a gente tem lavoura lá que a pessoa esperava 40 sacos por hectare, que está escolhendo 10, 15 sacos. Então, a produtividade do feijão também caiu. E isso vem refletir aqui na ponta. Então são fatores assim, o mercado, ele opera, a gente, vamos colocar assim, a gente chama de players, né? Os players, o mercado de commodities, o mercado de produtos, se chama players porque, na verdade, é um jogo. Todo mundo jogando. As pessoas buscam informações, então, assim, a gente não tem no feijão, feijão não é considerado uma commodity. Né? Feijão é considerado, na classificação vegetal, um produto perecível. Então, um produto perecível é como fosse um produto que você colhe, se você não puder armazenar, ele até estraga. Logo, em pouco tempo, ele está estragando. Ele está estragando. Então, assim, é um produto que tem que ser colhido e tem que ser vendido. Né? Então, assim, ninguém vai arriscar poder estocar, guardar o feijão. Né? A gente teria que ter capacidades para isso. Câmaras frigoríficas, né? O feijão ele só consegue conservar sob baixa temperatura. Mas na temperatura normal, o dia a dia nosso, então, assim, às vezes as pessoas, o feijão que a gente tem, né? O mercado, ele opera, a gente fala da mão para a boca. Então, todo dia alguém compra e todo dia alguém vende. É aquela lei da oferta e da procura, né? Então, assim, em função dessa baixa produtividade, então o mercado, ele já sinalizava que ia faltar feijão. Né? O reflexo está aí. Então, né? assim, lá em janeiro, lá em fevereiro, a gente tinha alguma coisa apontava que vai faltar feijão. Né? Então, a gente teve um mercado, é interessante falar também, Cláudio, a gente está saindo de uma recessão econômica, certo? Então, assim, o mercado operava em disputa, né, André? O André sabe o que é isso. Agora que a gente estava começando a dar então, voo assim, mais longo, né? Foi um janeiro que estava, né, um mercado aquecendo, né? Querendo engrenar. Querendo levantar voo. Em fevereiro veio o carnaval, os feriados. Então, assim, você vê que o mês de março a gente teve várias promoções, né? Tinha várias redes de supermercados com promoções de feijão. Faz promoção para quê? Para poder vender. Porque não pode estragar também, né? Então, só que aconteceu o quê? Teve essa questão que já indicava, que é uma entre-safra, né? Então, toda entre-safra é normal, todo ano, o feijão nos meses de maio a julho ter uma alta do feijão, abril, maio, julho, por quê? Porque falta o feijão no mercado. Tem jeito. Aí veio o que aconteceu, né? No final do mês de fevereiro, a gente teve aquela questão também do noticiário, da imprensa sensacionalista, ela falar que aquela corrida aos supermercados na Itália, nos Estados Unidos. Pronto, deixou o brasileiro preocupado. Mostrou para o brasileiro, corre para o supermercado que vai faltar alimento. E deu no que deu, né? E prateleiras vazias nos países. Você via prateleiras vazias, assustou então, a assim, população. aquela imagem das prateleiras vazias fez com que o brasileiro, assim, com todo o cliente do Anderson, meu cliente, corresse para o supermercado. Com medo, né? E o que causou exatamente a ruptura. Então, quando o produto opera com ruptura, com falta, então faltou o produto. O preço vai lá em cima. Então, assim, o produtor que está lá na roça, ele ouviu a notícia, né? Vai faltar, está faltando. Então, assim, a pessoa que está lá na roça, o pequeno agricultor, que ele ia levar o feijão para vender na praça... Segurou um pouquinho. Ele falou assim, eu vou deixar para vender semana que vem. Então, assim, de uma hora para outra, de um dia para o outro... O feijão ele desaparece vamos dizer assim, a pedra da Ceasa lá, a banca onde chega os produtos, ele fica vazio. Então joia. Ficou vazio e tem um monte de comprador querendo comprar. O preço dispara, né? Nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo de hoje falando sobre essa questão da cadeia alimentar, né? A oferta dos cereais, dos gêneros de primeira necessidade. A gente vê aí uma busca, né? As pessoas, claro, cuidar das famílias. O consumo também aumentou, porque as pessoas estão em casa, criança o tempo todo ali, alimento, enfim. Nós vamos retornar
come o dia inteiro, né? Não tem jeito. Depois dessa quarentena, eu não sei o que vai dar. Vai ter muita gente que tem que fazer regime, né? Porque come toda hora. O gás de cozinha também, que é um outro produto de extrema necessidade, o preço ainda não subiu tanto, mas acredito que nos próximos dias deva subir em função desse desequilíbrio de mercado, claro, ocasionado por essa pandemia. Gente, vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho a gente retorna falando um pouquinho também sobre a decisão do governo de estado com relação à abertura do comércio e como os supermercados devem proceder durante esse período de isolamento social. É um instante só. De volta com o nosso bate-papo das 6 desta terça-feira, hoje falando sobre abastecimento, né, oferta de produtos, né, de alimentos de modo geral, a corrida aos supermercados, os preços de alguns produtos ou de vários produtos subiram bastante e a gente agora fala um pouquinho sobre esse decreto. Aliás, vamos rodar aí o governo do estado, o governador Renato Casagrande, comentando a decisão que ele tomou com relação aos supermercados, né? O que muda a partir de agora com relação ao funcionamento e atendimento dos clientes em supermercados do Espírito Santo. Tomamos uma decisão, assinei um decreto hoje, deve sair publicado amanhã, que regulamenta o funcionamento dos supermercados. O supermercado é um serviço essencial de alimentação, de higiene, de limpeza, tem funcionado permanentemente, horário alongado, inclusive, para que a gente diminua o número de pessoas dentro de cada estabelecimento, mas já tínhamos combinado algumas ações com o supermercadista, mas hoje tomamos mais algumas decisões que eu quero também informar a vocês. Essas decisões têm validade a partir de segunda-feira, né? Hoje é quinta, deve sair publicado amanhã, mas a partir de segunda-feira essas regras servem para supermercados, para hipermercados, mini-mercados, atacarejo, hortifrutis, padarias e lojas de conveniência. E a regra nós precisamos de limitar a entrada de clientes nos estabelecimentos e o limite, a referência é uma pessoa para cada 10 metros quadrados. Então, cada estabelecimento vai saber quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo dentro de cada estabelecimento e vai ter que colocar de forma visível quantas pessoas podem estar ao mesmo tempo fazendo suas compras. E a partir daí, as casas receberão a fiscalização. Então tem um limite de uma pessoa por 10 metros quadrados para que a gente mantenha uma distância entre as pessoas, entre os clientes e os colaboradores. Tá aí. Bom, o governador Renato Casagrande anunciou essas medidas na semana passada, né? Hoje, terça-feira, dia 21 de abril, em pleno feriado. As decisões já estão valendo, né, a partir desta segunda. E aí eu pergunto ao Anderson Grassi, Anderson, na verdade, na prática, essa postura já vinha sendo adotada pelos supermercados, né, de limitar o número de clientes, até o álcool ali na entrada, né? Isso, a parte de clientes que é o principal, limitar a quantidade. Há 3 semanas já que tive uma reunião com o prefeito Guilherme Zanon, ele citou essa reunião com a gente, para limitar essa quantidade. Na época, foi limitado 10 pessoas por check-out. Cada check-out no supermercado pode ter 10 pessoas dentro do supermercado. Explica melhor, como é que funciona aí? 10 pessoas? Então, assim? Cada caixa que o supermercado tem seriam 10 pessoas. 10 pessoas. Coincide, igual do governador, que ele botou a cada 10 metros quadrados uma pessoa. Né? Mais ou menos isso. Então, dá mais ou menos um caixa a cada 100 metros quadrados, então seria 10 pessoas por... Então, para nós, já estavam praticando isso há umas 3 semanas já, de acordo com o decreto municipal. E as demais normas que ele estipulou, a maioria já estavam sendo feitas, nós nos antecipamos, né? A maioria dos supermercados. Alguns tiveram dificuldades, porque foi um decreto lançado na quinta-feira passada, ele divulgou na sexta e entrar em vigor ontem, dia 20. Então, se você vê, então realmente é uma situação que ficou, para muitos comerciantes, ficou muito em cima. E alguns vão ter dificuldades, talvez em algum item eu também estou tendo dificuldade. Então, realmente, só foi a questão do prazo, muito rápido para ser cumprido. Mas tudo bem que a questão de saúde é uma questão que tem que ser rápida. Mas essa questão do fluxo ali condensado dessa forma, vocês já vinham praticando e isso não é tão difícil de fazer, Não. Porque desde que veio a pandemia, né, como o decreto municipal aqui em Linhares, já era praticado esse número. Foi até bom que evitou aglomerações. Fizemos sinais
nos pisos do supermercado para distanciamento das pessoas. Então, tudo foi feito para as pessoas evitar aglomeração. Mas é o que eu sempre falo, o principal é o próprio cliente, nós mesmos. Temos essa consciência de tomarmos os devidos cuidados dentro do supermercado, como dentro de qualquer outra loja comercial. Porque às vezes um cliente vai no supermercado, ele passa a mão no rosto e pega um produto e devolve. Aí você vai e pega aquele produto e coça o rosto de novo. Essa postura do cliente também tem coisas que os comércios em geral não vão conseguir evitar. Então, o máximo que a gente puder fazer, nós vamos fazer, claro, tanto para o nosso colaborador como para o nosso cliente. Mas o principal é nós termos a consciência de cada um tomar o seu próprio cuidado. É o que ocorreu, por exemplo, na Coreia do Sul, um país já bem desenvolvido, uma educação formidável. Eles têm uma consciência fantástica, quase sem fechar comércio, sem nada, eles conseguiram não eliminar o vírus, que o vírus está aí para, infelizmente, ele é feito para se propagar realmente, mas conseguiram controlar a contaminação com cada um da população, postura pessoal, individual. É o comportamento de cada um de nós, né, Sérgio? Cada um no dia a dia ali. Sim. Sérgio, em relação à logística, né, a gente sabe que a Nico leva e traz alimentos de várias partes do Brasil, a região sudeste, você citou que Minas Gerais e tal. O transporte também foi afetado muito nesse sentido, né? O transporte, ele opera numa cadeia, né? Então, quando a gente... Vamos citar um exemplo aqui, né, bem prático aqui, que é da nossa... a gente é um mercado aqui no Espírito Santo, que a gente tem a siderúrgica, então, não sei exatamente, mas acredito que umas 200, 300 carretas de aço que partem de Vitória, da Serra da ArcelorMittal, em direção ao Parque Industrial do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, onde a gente tem indústrias. Então, como é que funciona o transporte no Espírito Santo? O cara leva o ferro, o aço para o sul, e traz o arroz do sul para cá. Claro, aproveitar a viagem, né? Então, no momento que tem a ruptura, as indústrias estão parando, então não tem a compra do aço, então não vai ter transporte, e o arroz que precisa vir do sul. Então, é exatamente aí que, às vezes, no momento como a gente está operando, a gente depende de quê? Às vezes de mandar um carro vazio para ir lá no Rio Grande do Sul para poder trazer o arroz. E vai ficar mais caro, não vai ter jeito. O frete, com certeza, pelo menos o valor do óleo diesel vai ter que acrescentar. Ô Anderson, lá na ponta, né, o alimento de modo geral, a gente viu que o Procon, por exemplo, logo no início dessa pandemia aqui, né, as donas de casa começaram a reclamar muito, alguns produtos, eu vou citá-los aqui, que subiram de preço muito rápido. O feijão, que a gente já falou, o alho, o arroz, os ovos de galinha, os ovos, né, de modo geral, subiram assim, de uma maneira absurda. Essa oscilação está dentro do esperado? É isso mesmo? O que houve de diferente aí que ocasionou essa alta tão grande nesses produtos? Hortifruti, por exemplo. Isso. No caso que você citou aí, ovos de galinha, ele teve um aumento já... se você olhar o ano passado, umas 2 semanas antes da Semana Santa, ele naturalmente ele já sobe de preço, porque aumenta o consumo. Então já é uma coisa natural. Esse ano teve o problema do milho, né, Sérgio? Aumento muito da saca de milho, então a ração ficou mais cara, então ajudou a incrementar mais o preço dos ovos ainda. Mas você vai vendo agora, se você for no supermercado agora, o preço começou a baixar. Chegou a mais de R$20 o ovo branco, né? Hoje já está em torno de 16 e a tendência de queda. Então, foi uma coisa sazonal realmente da Semana Santa e juntando com o aumento do milho que encareceu para o produtor, né? E aí para nós que só compramos e revendemos, temos que acabar repassando. Fazer esse jogo não aí, tem né? jeito. Porque é um supermercado, muitas pessoas não sabem a logística. Mas, por exemplo, a nossa empresa tem em torno de 20 mil itens. Então, nós não participamos da formação do preço. Já é automático. Ao dar a entrada na nota fiscal, automaticamente o sistema já tem a margem fixa, já calcula, imprime a etiqueta e já desce o produto subindo ou abaixando, já é automático. A gente não interfere, só quando vai fazer uma promoção. Né, aquele jogo que você citou aí do player, né? Que você tem que... Então, a gente poderia resumir, né, Cláudio? Não, assim, a gente poderia resumir todo esse papo nosso aqui com uma pergunta, né? Por que a gasolina abaixou? Né? Por que baixou o preço da gasolina? Porque não está tendo procura, né? Então, assim, quem vende a gasolina precisa vender. Então, assim, essa questão da oferta e da procura, esse equilíbrio, vou tentar clarear um pouquinho aqui, você estava falando de ovos, né? Então, vamos pegar o exemplo do ovo. O granjeiro lá tem milhares de galinhas que põem ovo.
Então, se o mercado opera na normalidade, vamos colocar assim que a tabela dele é 10. Então, as galinhas estão colocando ovo todo dia, então tem uma procura, ele produz 5.000 ovos e vende 5.000 ovos. Então, vai ficar a tabela de 10. Aí, daí a pouco, o pessoal para de comprar ovo, começa alguém a falar que ovo não é bom de comer ovo, então vamos... Aí, daí a pouco, começa a vender só 2.000 ovos, 2.000 caixas. Aí, o que começa a fazer? Vai sobrar ovo. O preço então, a tendência é o quê? É o granjeiro lá, ele fala o seguinte, Anderson, eu vou mandar uma promoção para você aí, ó, você me compra tantas caixas de ovos que eu vou fazer por 8. Né? Até há bem pouco tempo atrás, a gente tinha pente de ovos aí no supermercado a R$ 5,99. Isso. Então, assim, quando está sobrando, quem produz lá também é prejuízo. Ele vai matar a galinha para parar de colocar o ovo? Não, ele vai continuar produzindo, vai reduzir, às vezes vai vender com prejuízo. Isso acontece na indústria, claro. Acontece no comércio, acontece na produção agrícola. Muitas vezes o produtor, quem produz, vende, opera com prejuízo. Porque às vezes não pode parar a planta industrial dele, então vende com prejuízo é melhor do que parar. Então, na frente ele aumenta para cobrir aquela perda passada. Então faltou. Agora vamos o contrário. Né? Quando está lá produzindo, ele tem capacidade de produzir 5.000 caixas de ovos. Né? Aí começa a chegar pedido. De 6, de 8, de 10.000 caixas de ovos, primeiro que ele já tirou o desconto. Uhum. Então há uma tendência natural, quando aumenta a procura, né, dele, não, eu vou botar 12, senão eu não vou ter ovo para entregar para todo mundo. Então isso é uma questão do comércio, é uma questão do mercado. Então, assim, entre você ter sobrando e ser obrigado a dar um desconto, o produto vai lá embaixo o preço. E está faltando, e você, às vezes, a questão da embalagem, que vai encarecer, tem o toda transporte. Uma cadeia então, aí, né? Quando falta, a tendência é subir, não tem jeito. Você citou aí o PROCON, no caso, então para nós do ramo de supermercadista, é bom ser fiscalizado pelo fato de comprovar que não tem nada de má fé. E algo natural também, Isso, né? então foram em todos os supermercados, pediram, olharam o preço, as notas fiscais dos últimos 4 meses, para aí ele vai verificar que a margem de lucro, ela é fixa. Então, em dezembro, janeiro, fevereiro e março, 4 meses. Então, ele vai comprovar lá que a coisa no supermercado é automático. Comprou mais barato, já baixa. Comprou mais caro, já sobe. Então, ele vai verificar que a margem é única. Não, estou te dizendo isso então, porque a gente ouviu comentários claro. Porque os comerciantes estão se aproveitando da situação para ganhar dinheiro. Não acontece isso. Não é isso. Eu acho que lógico que em todo setor tem pessoas do bem e do mal. Isso em tudo. Eu acho que quem agiu de má fé, Cláudio, foi a própria imprensa que botou isso no mercado. Mas a maioria é automático. Que, de certa forma, até jogou a opinião pública contra o supermercado. Aliás, tem um produto aqui, gente, que foi com o preço foi lá em cima, deu uma caidinha, mas ainda está alto, que é o álcool em gel, por exemplo. Até um amigo comerciante me disse há poucos dias, depois que passar essa pandemia, o que vai ter de estoque de álcool em gel para jogar fora, porque quase não se usa, né, no dia a dia. A gente está usando muito. É um uso pequeno, né? Agora, eu confesso que eu fiz 55 anos de idade, eu comprei meu primeiro álcool em gel. Pois é. Depois de 55 anos de vida. Então, enfim. Gente, nós vamos para o intervalo agora? Nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta no terceiro e último bloco, falando um pouquinho aqui sobre o setor supermercadista, que a partir desta semana, já com novas regras aí, o governador já anunciou, delimitando, né, e estipulando a quantidade de pessoas por metro quadrado dentro dos supermercados. Agora, como disse o Anderson Antônio Grassi, o importante, o principal fiscal deve ser o próprio consumidor, de ver que está muito perto, muito, né? Isso, com certeza. Para evitar justamente o contágio desse coronavírus. Tudo isso é para evitar a disseminação desse coronavírus. Gente, um rápido intervalo, nós já voltamos com o terceiro e último bloco. Muito bem, minha gente, de volta nesse terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6 desta terça-feira, né? Feriado 21 de abril, Tiradentes. Você em casa assistindo ao nosso programa, tem reprise na manhã desta quarta e domingo à tarde, para você que está assistindo também a reprise do programa Bate-Papo das 6, falando hoje sobre a oferta, né, de alimentos, abastecimento que a gente precisa, a rede de supermercados.
aqui do nosso município as regras de funcionamento e, claro, a você, na hora de ir ao supermercado, manter a distância, né? Exatamente para que a gente possa manter sob controle essa questão da Covid. Ô Anderson, a gente falava aqui sobre essa questão do mercado, da procura, a oscilação de preços. Agora, o consumidor é que tem essa grande ferramenta na mão, né? Que é ele que decide o que leva ou não leva para casa. Então, é o que eu citei anteriormente, se o consumidor percebe que um determinado produto subiu muito de preço uma semana ou outra, ele tenta encontrar um produto similar ou reduz um pouco o consumo, que aí ele vai entrar na lei da oferta e da procura. Então, tudo que realmente começar a não encalhar nas prateleiras, não vender, a tendência do preço é abaixar, tanto por parte do supermercadista, como principalmente dos fornecedores. Agora eu estou vendo que vocês, supermercadistas, estão bem afinados nesse sentido, né? Tem conversado bastante sobre isso? Os donos de supermercados aqui da nossa região, por exemplo? Olha, mais na reunião que tivemos anteriormente com o prefeito sobre a questão do coronavírus, né? Mas realmente os empresários não têm muito esse contato, porque cada um está lutando pela sua empresa, né? Então, a gente conversa às vezes em vários supermercadistas, mas não entra em detalhe de preços, né? A maioria aprova as medidas adotadas pelo governo em relação a essa restrição? Você acha que é importante isso? Porque são muitas dúvidas, né? Eu acho que é importante porque você não é um inimigo que você não sabe as consequências dele ainda. Né? Então é melhor você pecar por excesso, mas não pode ser um excesso muito grande, porque pode causar problemas piores na economia. Então realmente tem que saber a dose do remédio e não vira veneno, né? Eu vi ali a plaquinha ali, o tomate a R$ 4,99 deu saudade, viu? Há poucos dias, não sei quanto é que tá. Não, está R$ 4,50 agora. R$ 4,50, gente? R$ 4,50. Que bom. Ô Sérgio, agora a gente, claro, é um momento ainda difícil, não dá para dizer que vai terminar daqui a pouco, a gente não sabe, né, como disse o Anderson, mas é manter esse pensamento positivo e trabalhar. Não tem outro jeito, né? Eu acho que todos temos que trabalhar. As pessoas também têm que ter as medidas, né? O Anderson estava falando. O limão ele sai de 99 centavos, vai a R$15 o quilo. O tomate sai às vezes de 1,99 vai a R$15 o quilo. R$15, né? Eu vendo feijão, já vendi feijão de 80 centavos e já vendi feijão de R$13 o quilo. Então, assim, é aquilo que eu falei, está na mão do consumidor, ele tem a opção de substituir, né? A gente tem uma particularidade que o feijão que sobe muito, normalmente é o feijão carioquinha, que é aquele feijão branco. Por quê? Porque o feijão carioquinha ele é consumido no estado de São Paulo. E o paulista não come outro feijão, né? Feijão preto, com ele não tem jeito. Marrom. São 40 milhões de habitantes, eu acredito, o estado de São Paulo, que só come feijão carioca. E se faltar o feijão, ele não aceita outro. Aqui no Espírito Santo, Minas, a gente tem a opção de substituir pelo feijão preto. O vermelho, por aí o feijão vermelho é um pouco mais caro também, normalmente é de maior valor. Eu queria deixar um recado aqui, Cláudio, assim, aproveitar a oportunidade. Eu tenho várias pessoas assim, naquele corre-corre que aconteceu, todo mundo correu para o supermercado para comprar alimentos. Eu conversei com um tio meu, vou até citar o nome dele aqui, seu Adênis César Pessotti. Eu achei engraçado, ele falou que comprou 40 quilos de feijão. Eu falei, meu Deus. Mas tio, o senhor comprou 40 quilos de feijão? Família é grande, hein? Aí eu falei, mas quanto tempo? Eu vou passar uns 60, 90 dias com feijão. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas compraram além do que... Exato. O ideal é você comprar seu feijão toda semana. Né? Se pudesse ser todo dia... Até a qualidade na hora de consumir, exatamente. Né? Um feijão muito velho... Então, assim, agora eu queria deixar um recado. Para você que comprou a mais, um pouquinho a mais do que normalmente você consome, é uma informação importante que o feijão, não só o feijão, todo aquele alimento que ele dá o caruncho, dá aquele... A broca, né? A broca. Aquele bichinho. Então, às vezes é o feijão, é o macarrão, é o arroz, é o fubá, a farinha de trigo. Então, assim, a gente tem que manter esses alimentos sob refrigeração. Né? Então, o feijão, quando você pega ele, do jeito que está na sacolinha ali, o arroz, o fubá, do jeito que está na sacolinha ali, cru, né, in natura, você vai pegar aquele pacotinho de feijão e vai colocar no freezer. Né? Então, no momento que você põe o alimento no freezer, né, quebra essa cadeia de... O feijão ele tem uma porcentagem grande de água. Então, você vai conservar aquele alimento, assim, um exemplo, se você esquecer ele no freezer, daqui 5 anos você lembrar, ele vai estar em perfeitas condições, como fosse no dia que ele foi colhido.
Agora, de modo geral, né, Anderson, não há motivo para correria e para compras. Claro, você está aí para vender agora, não é preciso levar o supermercado inteiro para casa, que não é essa necessidade, né? Então, se for olhar 4 semanas atrás, antes de ter as restrições de entrada no supermercado, teve uma semana aí que foi um pique de venda, que as pessoas desesperadas achando que iria ter desabastecimento. Estocar mesmo. Então, estocaram. Depois teve a restrição de entrada e controlou mais. Então, nós estamos já há mais de um mês, desde que anunciou a pandemia, e não faltou nenhum alimento. Tá vendo? Nenhum produto, né, de limpeza. O que faltou foi no início o álcool gel, o álcool 70% líquido, mas que já está voltando ao normal o abastecimento. Mas do restante, não tem chance de ter. Sérgio, é essa a dinâmica do mercado. O mercado ele equilibra dessa forma, né? Exatamente. A gente está entrando agora no mês de maio. Né? A gente sabe, a entre safra, às vezes, não é só o feijão, é o açúcar, é o milho, Exato. É o arroz. Então, assim, as boas notícias, né, o que a gente quer deixar aqui, de tudo que a gente falou aqui, né, não se preocupem com falta de alimentos. Isso. Né, o Brasil, de todos os problemas que a gente tem que ter orgulho como nação, como país, independente lá. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Tem que comprar comida. E não tem terra para plantar. A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e tem alguma coisa, mas... Tem que importar tudo. Né, o Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes e temos o maior país agrícola, a quantidade de terra. E a gente tem desenvolvido o nosso agronegócio. Né, vamos colher aí 200 milhões de toneladas de milho, 130 milhões de toneladas de soja. Vamos colher 65 milhões de sacas de café. Então, assim, o Brasil, em termos de produção agrícola. De produção agrícola, de oferta, né? A garantia do alimento, né? Então, assim, cabe a você, consumidor. Você que vai dar a medida, aquilo que o Anderson falou. Né? Se compra menos alho, compra menos feijão agora, substitui o produto, porque o que a gente quer garantir aqui, nós estamos, tanto a CAPES, né? o Sincades, o Espírito Santo hoje é tido como um centro logístico. A gente é robusto em matéria de distribuição, em matéria de todos os atacadistas, o pessoal que opera, né, a distribuição da indústria para o varejo. Então, o Espírito Santo tem sido exemplo aí, né, de um polo logístico. Então, o recado que a gente quer deixar, não vai faltar produto, não vai faltar alimento. Não precisa ter medo nem correria, né, gente? E, como disse o Sérgio, nesse arcabouço aí logístico de levar o alimento até a mesa, o Espírito Santo é referência, né? Inclusive, com relação à hortifruti Grande, temos a Ceasa aí, que tem feito o possível para não deixar faltar o alimento. E tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. O nosso programa está terminando desta terça-feira de feriado. Eu quero agradecer, Anderson, queria que você desse aí suas considerações finais e uma palavra de otimismo para quem está nos acompanhando agora, né? Como eu falei, acho que a coisa é que cada um se cuidar individualmente, né, realmente seguir as normas que são muito divulgadas nas redes de comunicação e ter fé de que dias melhores virão. A tristeza é natural, porque a gente vê todo dia no noticiário essa tragédia que ainda não chegou até nós nesse nível, mas então temos que vibrar positivamente, porque realmente foi algo fora do normal, que ninguém nunca esperava e chegou a esse ponto. E vamos torcer que no Brasil não seja tão grave, a mais que já está sendo, né? Porque para quem perde um ente querido e não pode nem sepultar o ente querido, é uma tragédia realmente sem tamanho. Então é só termos um pouco mais de fé de que dias melhores virão. E em relação ao supermercado, não tem previsão de falta de nada, graças a Deus. Como o Sérgio citou aí, o Brasil é um país agrícola, então isso aí podemos ficar tranquilo. Manter o equilíbrio. E manter o equilíbrio, pode comprar só o que vai realmente consumir, vai usar, porque não tem nenhuma chance, graças a Deus, de ter desabastecimento, não. E vamos ter fé. Tá certo. Sérgio, vamos passar esse período aí, se Deus quiser, retomar aquele voo que a gente ia levantar agora há pouco, né? Que tivemos que adiar um pouquinho. Então, mas nós vamos vencer, né? Vou reforçar aqui o aviso, né? Botar o alimento na geladeira e no freezer, ok? Dura mais. E aproveitar para agradecer, né, a todos os profissionais da área médica, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão de frente aí, encarando esse inimigo invisível, que a gente possa, como cidadão, né, como munícipe, respeitar as autoridades sanitárias, né? A gente está ouvindo as questões das ideias, cada um tem uma ideia, mas eu acho que o momento
como princípio até de Deus, a obediência, ela é uma bênção, né? Então, a hierarquia, né? Quem está no comando, você aceitar as ordens das autoridades sanitárias, do nosso prefeito, dos nossos governadores, e que a gente tenha um consenso, né? Principalmente dos governos, das autoridades, que a gente possa junto vencer. Sem dúvida, vamos vencer se Deus quiser. Gente, quero agradecer muito aqui aos dois, né, ao Sérgio Pessotti, ao Anderson Antônio Grassi, representantes desse setor aí, né, o Sérgio fornecendo, né, o alimento que chega à nossa mesa, cereais principalmente, o Anderson que está lá no varejo atendendo todos os dias, e aqui também estender, além dos profissionais da saúde que fazem um papel importantíssimo aí na linha de frente, atendendo a quem precisa, aos trabalhadores também do varejo, aí, do supermercado, da mercearia, da padaria, que todos os dias estão lá para poder nos oferecer o alimento que nós precisamos. E ao produtor, lá no campo, né, com toda essa dificuldade, está lá produzindo para que não falte o alimento, porque aí realmente seria o caos, né, faltar o alimento na mesa. Gente, o Bate-Papo da Ceia está terminando, eu agradeço a sua companhia. Tem reprise na manhã desta quarta-noite também um programa inédito com os médicos, né, trazendo medicina e saúde, falando sobre esse assunto. E no domingo à tarde você nos acompanha nessa reprise a partir de 15 horas. Obrigado pela sua companhia. TV Cine Linhares, seu canal local.